Olá, gente, tudo bom? Que prazer imenso tê-los aqui, mais uma vez, dando continuidade a esse grande projeto da nossa instituição, 21 dias de oração pelo Brasil. E hoje é o terceiro dia. E eu quero meditar com você no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 56, que diz o seguinte: Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. Quando eu me deparo com esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é que a crise pode ser uma oportunidade. Não sei se você conhece toda a história de José, mas para aqueles que têm já alguma experiência com a palavra de Deus, sabem que José ele foi rejeitado pelos seus irmãos, jogado num buraco, depois vendido para o Egito. E lá ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E quando ele morava na casa de Potifar, a esposa deste homem o acusou ele de a ter molestado, e por causa disso ele foi preso. E para quem olhasse de longe a vida de José, poderia dizer assim: esse cara aí está amaldiçoado. Esse cara aí não é vitorioso. Esse cara aí não serve a Deus. Esse cara aí não serve o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro. Ele não deve ter alguma coisa errada na vida dele, porque a vida dele está uma bagunça. Mas às vezes a gente precisa ter um pouco de cuidado quando nós passamos a olhar a vida dos outros. Porque nós servimos a um Deus que ele tem o poder de fazer tudo o que ele quer. E ele conhece o coração dos homens. E as situações da vida, muitas vezes, é uma maneira de Deus levar aquele ser humano a estar dentro dos propósitos dele. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa, porque os planos de Deus são outros. E muitas vezes não seguem a nossa lógica. Então, tudo isso aconteceu na vida de José para que ele pudesse estar diante do faraó. Porque ia acontecer, porque o próprio faraó ele teve uma visão, e essa oportunidade que José teve para interpretar a visão e entender que haveria um período sobre todo o mundo daquela região, uma grande fome, e essa foi a oportunidade que José teve de agarrar para poder ser abençoado em meio a toda aquela situação. Apesar dos caminhos que levaram José àquele lugar, era a oportunidade dele de mudar a vida dele e de dar uma resposta da vida de Deus nos caminhos da vida dele. E hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis, complicados. Quem sabe muitos de nós estão perdendo as coisas, ou tivemos parentes nossos que morreram. Quem sabe até mesmo você, por causa da enfermidade do momento, você não perdeu dinheiro, não perdeu bens tão preciosos para você. E às vezes alguém pode olhar de longe e dizer assim: esse cara aí, não era ele que ele servia a Deus? Não é ele que andava com Deus? Cadê teu Deus? E entenda que a sabedoria de Deus ele nos faz passar pela crise de forma vitoriosa. Às vezes, quando as pessoas pensam que nós estamos na derrota, na verdade é Deus aproveitando aquela situação para nos levar a outros caminhos que nos farão ainda muito mais abençoados. Entenda que toda a situação que aconteceu com José o levou para o lugar da bênção. E ele não só foi abençoado, como foi aquele que pôde prover bênção também para a vida dos outros. Às vezes, a gente fica assim meio pensando, a vida desse camarada, mas a gente não sabe o que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. E às vezes você pode estar pensando assim: essa crise acabou comigo, perdi emprego, perdi esposa, perdi filhos, meu dinheiro acabou. Você pode estar pensando assim: estou no fundo do poço.
José também esteve no fundo do poço, mas toda a experiência que se carrega na vida com relação às crises pelas quais nós passamos nos ajudam a conquistar ou ter o preparo necessário para nós passarmos dessa situação para uma situação de vitória. O momento agora, onde a crise de saúde está destruindo com a política, com a sociedade, com a educação, está devastando os pilares da nossa sociedade. Mas entenda que no meio dessa situação toda, e até mesmo da nossa própria situação, podemos sair vitoriosos, podemos ser abençoados de maneira extraordinária, porque servimos a um Deus que faz e pode todas as coisas. Agora, tem uma coisa que me chama muita atenção nesse texto bíblico, é que sabemos reconhecer Jesus, sabemos reconhecer o nosso Deus ao longo das nossas crises, ao longo das coisas difíceis pelas quais nós passamos, porque tem muita gente que aproveita o momento da crise para abandonar a fé, dar um chute no balde, eu não quero mais saber de negócio de igreja, eu não quero mais saber desse negócio de Bíblia. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê o Senhor nesse momento? Então, morreu Beltrano, morreu Ciclano, perdi meu emprego, minha casa. Entenda que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos dignos de nada. E tudo de bom ou de ruim que acontece na nossa vida, para nós não tem deveria não ter nenhum valor. Porque aquele que serve a Deus deve ter na sua mente que o seu lugar e a sua morada não é nesse mundo, é no reino de Deus. Mas, claro que nós vivemos sob a convenção, vivemos sobre a ideologia, né, das pessoas desse mundo. Se você não tem o carro fulano, se você não tem a casa ciclana, se você não tem a beleza beltrana, você não é especial, você não é legal. Mas não se preocupe com isso. Se a crise destruir com tudo, entenda que você precisa manter o seu coração, sua vida confiantes em Deus. José é o grande exemplo de alguém que, diante de todas as crises da vida dele, ele manteve o seu coração voltado para o Senhor. Mesmo diante da injustiça, mesmo diante de uma imagem de derrotado, de acabado, ele manteve o seu coração servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. E a pergunta que eu lhe faço hoje, essa crise arrancou de você sua fé? Essa crise arrancou de você a confiança em Deus? Não permita, isso não é sábio. É na crise que Deus ele olha para o nosso coração e vê que realmente somos pessoas sérias. É muito fácil dizer que ama a Deus quando tudo está bem. É muito fácil dizer que ama a Deus quando o carro está na garagem, o casamento está bem, a saúde está bem. Muito fácil. Deveria até ser fácil, mas tem muita gente que até troca as bolas, né? Na fartura que esquecem a Deus. Mas tem muito crente também, ou muitos servos que servem a Deus. Está tudo bem, está adorando, e pega a sua Bíblia, vai para a igreja, entra no estacionamento e adora lá a Deus, mas quero ver sem carro, quero ver sem igreja, quero ver sem pastor. Você está sozinho aí, nessa situação de isolamento, e como é que é? Está servindo a Deus, está adorando a Deus, está buscando o Senhor? Porque é sábio, em meio às crises, reconhecermos o valor do nosso Deus. E para encerrar, a ciência, ela cura o corpo, mas não a dor gerada pelo corpo na alma. A ciência ela tem seus limites. Nessa crise que nós estamos vivendo nesse momento, a ciência tem feito seu papel, mas ela tem uma limitação. E quando essa limitação acaba, é só Deus, é só o Senhor. E muitos que vencem essa crise do momento pela ciência ficam marcados na sua alma com uma dor imensa.
Talvez alguns não tenham sofrido na carne, mas por terem perdido um filho, por terem perdido uma esposa, por terem perdido um amigo, por terem perdido um irmão. E nessa hora é Deus, é o Senhor que joga o bálsamo nos nossos corações e tranquiliza a nossa alma, porque o tempo da dor sempre chega. A palavra de Deus diz que a chuva cai para os bons e para os maus. Então, os tempos difíceis chegam para todos. O dia da crise, o dia da luta chega para todo mundo. A questão é, como é que você vai passar por isso? Você não pode desanimar, você não pode se permitir ser destruído pela situação do momento. Você serve a um Deus poderoso e se você confiar nele, for fiel a ele, a crise se tornará uma oportunidade. E você irá passar vitorioso e vitoriosa por essa situação. Reconheça Jesus nessa crise, porque a ciência tem as suas limitações, mas é Deus que conforta de maneira completa as nossas vidas. Que essas palavras fiquem guardadas no seu coração. Até amanhã.